Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Por Trás da História, onde sempre trazemos algumas das curiosidades que envolvem a criação de livros, filmes e séries. E no episódio de hoje, nós vamos falar de um filme que foi um verdadeiro sucesso de público e crítica, e que conta a história de 4 sujeitos que resolvem montar um negócio nada convencional de caçar almas penadas, que ao invés de descansar em paz, continuam por aqui perturbando o sossego dos vivos. Lançado em 1984 e escrito por Dan Aykroyd e Harold Ramis, que também interpretaram 2 dos Caça-Fantasmas, o filme foi um verdadeiro sucesso e até hoje é lembrado com carinho pelos fãs, gerando ainda 3 sequências e um spin-off para a alegria de seus admiradores. Mas antes de irmos para o que realmente interessa, que são as curiosidades, vou pedir mais uma vez aquela forcinha para que vocês curtam e compartilhem o vídeo e, claro, se inscrevam no canal. E agora vamos às curiosidades. O primeiro destaque é que o roteiro original foi escrito por Dan Aykroyd, que também interpretou Ray Stantz, um dos 4 caça-fantasmas, e que possui uma história antiga e pessoal com a paranormalidade, já que sua família é entusiasta do tema e seu pai inclusive chegou a escrever um livro sobre o assunto. Com base nessa experiência, Dan escreveu um roteiro sobre uma equipe cujo trabalho era de procurar e capturar fantasmas que estivessem perturbando o sossego das pessoas. Mas a ideia original era um pouco diferente daquela que acabamos vendo nos cinemas. Isso porque no primeiro esboço, a história se passava numa realidade onde equipes como os caça-fantasmas eram comuns e trabalhavam num mundo futurista digno dos clássicos de ficção científica. Ao ler o roteiro, Ivan Reitman, que dirigiu o filme, sugeriu algumas mudanças, colocando a história na época atual, onde equipes como os caça-fantasmas não eram nem um pouco comuns. Depois de concordar com ele, Dan fez as mudanças e escreveu um novo roteiro com Harold Ramis, que também era ator, e interpretou Eagle Spengler, outro dos caça-fantasmas da equipe. No filme que conhecemos, a equipe é composta por 4 membros, 3 deles cientistas desempregados, sendo eles Eagle Spengler, Ray Stantz e Peter Venkman, e uma 4ª pessoa que é um cara comum que acaba aceitando um emprego no time, que é Winston Zed. A curiosidade aqui é que originalmente os caça-fantasmas seriam compostos por 3 membros, um deles sendo Ray, que já estava reservado para Dan Aykroyd, e os outros 2 que seriam interpretados pelos atores John Belushi e Eddie Murphy, que trabalhavam com Dan no humorístico mais famoso dos Estados Unidos, o Saturday Night Live. Mas as coisas tiveram que mudar bruscamente, já que em 1982 o ator John Belushi foi encontrado morto depois de uma overdose, o que obrigou Dan, já devastado com a morte do amigo, a rever a escolha dos papéis. Com as mudanças que se viu obrigado a fazer, a escolha dos atores mudou e a equipe passou a contar com os 4 membros que conhecemos hoje. Por falar em John Belushi, quando o filme já estava sendo rodado, os responsáveis resolveram fazer uma homenagem ao falecido ator, que originalmente seria um dos caça-fantasmas. A homenagem não era muito convencional, já que envolvia fazer com que Slimer, o famoso Geleia, o fantasma verde que adora comer e acabou caindo nas graças dos fãs, ficasse com uma aparência semelhante com a de Belushi. O problema é que o pedido chegou a Steve Johnson, responsável por criar os efeitos visuais do filme, já quando ele havia concluído o trabalho. E por causa do orçamento e do tempo apertado, para não ter que refazer todo o serviço, ele acabou inventando que o fantasma que já havia feito estava com a aparência de Belushi, o que o próprio Steve admite não ser verdade. Mas como os produtores acreditaram naquilo, o fantasma foi mantido do jeito que estava, e o que acabou valendo foi a intenção da homenagem. Você sabia que o nome da equipe quase foi outro? Quando escreveu o roteiro, Dan Aykroyd já havia escolhido o nome Ghostbusters, que é o que conhecemos até hoje. O problema é que esse nome já estava registrado, porque em 1975 uma série de comédia foi criada com o mesmo título. E como os direitos já estavam registrados, os produtores precisariam de autorização do estúdio que detinha a propriedade para usá-lo. O problema é que o estúdio estava pedindo uma quantia que os produtores não queriam pagar. Por causa disso, um título alternativo foi criado para a equipe, que seria chamada de Ghostbreakers, algo como quebra-fantasmas em tradução literal. O imbróglio se estendeu durante todo o processo de filmagem, obrigando o diretor a filmar muitas das cenas 2 vezes, uma usando o nome Ghostbusters e outra com o termo Ghostbreakers, o que, claro, era cansativo para toda a equipe. Apenas no final, quando o filme já estava para ser terminado, as partes acabaram chegando ao consenso e assim o nome Ghostbusters ou Caça-Fantasmas acabou permanecendo. E por falar em atropelos na produção e filmagem, a equipe que trabalhou na elaboração do filme penou um bocado para fazê-lo, e isso por causa do prazo apertado que foi dado para que a obra ficasse pronta para lançamento.
O filme ficou pronto em pouco mais de um ano, prazo que até hoje é considerado extremamente curto, especialmente por envolver a elaboração de cenas com efeitos especiais que naquela época ainda estavam sendo desenvolvidos. Afinal, estamos falando do ano de 1983, onde esse tipo de tecnologia ainda estava engatinhando. Por causa do cronograma apertado, muitas das cenas foram filmadas em apenas um take, quase na base do improviso, e foram colocadas como estavam na edição do filme. Isso acabou fazendo com que alguns, digamos, defeitos especiais pudessem ser vistos na obra por um espectador mais atento, embora isso não tenha prejudicado em nada a qualidade da história, servindo apenas para dar um charme a mais a um filme que já é tão querido pelo público. Ainda no campo dos efeitos especiais, como já falamos, o filme foi rodado numa época que a tecnologia ainda estava engatinhando, e muitos dos efeitos que hoje certamente seriam elaborados no computador, naquele tempo eram realizados organicamente, fazendo com que os responsáveis colocassem literalmente a mão na massa. Uma das cenas que envolve essa realidade é a que mostra o personagem Walter Peck, vivido pelo ator William Atherton, sendo atingido pelos restos do monstro Stay Puft, um marinheiro gigante feito de marshmallow que ataca Nova York no final do filme. Quando os caça-fantasmas destroem Stay Puft, um grande pedaço dele cai sobre Peck, lambuzando com a enorme quantidade do que havia restado do monstro. E para que a cena ficasse minimamente plausível, mais de 5 galões de creme de barbear foram reunidos e despejados sobre o ator William Atherton, e quase foi derrubado com o peso do produto, que acabou dando à cena a qualidade que eles esperavam alcançar. Para promover o filme antes de seu lançamento, Ivan Reitman teve a ideia de divulgar uma das cenas antecipadamente na televisão, que era aquela em que os caça-fantasmas fazem um anúncio publicitário para que a população possa contratá-los através do número de telefone divulgado no comercial. Reitman juntou então os atores Bill Murray e Dan Aykroyd para gravarem uma mensagem telefônica em que diziam que estavam fora caçando fantasmas. E qualquer pessoa que ligasse para o número divulgado naquela época realmente escutaria as vozes dos atores na gravação. A ideia foi um enorme sucesso na promoção do filme, e o número divulgado recebeu nada menos do que 1000 ligações por hora, 24 horas por dia durante 6 semanas seguidas, mostrando que a propaganda realmente é a alma do negócio. Como podemos ver no filme, no anúncio em questão os personagens perguntam quem vocês vão chamar, referindo-se à população que estivesse enfrentando problemas com fantasmas. Essa cena acabou ajudando o cantor Ray Parker Jr., que foi contratado para fazer a música título do filme, a compor a canção. Parker estava tendo problemas com o cronograma de tempo apertado para entregar a música, e não conseguia ter ideia de uma letra que poderia ser usada na canção, o que mudou no momento que assistiu o comercial de divulgação que Ivan Reitman havia lançado. Parker então acabou criando o famoso refrão que ouvimos na música até hoje, que é Who You Gonna Call? Ghostbusters, que significa Quem Vocês Vão Chamar? Caça-Fantasmas. Entusiasmado, ele fez a letra e gravou rapidamente a canção na base do improviso, uma fita cassete que enviou para a produção. O resultado, sucesso absoluto de vendas e uma indicação ao Oscar de 1985 como melhor canção original. Ivan Reitman não dirigiu apenas Os Caça-Fantasmas, mas também outros filmes de sucesso em Hollywood, se tornando um grande diretor e roteirista. Infelizmente, Ivan nos deixou em 2022, aos 75 anos de idade, mas antes disso teve o privilégio de ver o seu filho, Jason Reitman, que também é diretor, assumindo a cadeira de direção do filme Caça-Fantasmas Mais Além, o terceiro da franquia e a sequência que por décadas os fãs haviam esperado, já que trouxe de volta o elenco original e fez uma bela homenagem a Harold Ramis, que morreu em 2014 e que aparece no filme em uma bela cena realizada com o uso de CGI. Bom pessoal, essas foram as curiosidades de hoje. Como já prometemos, a cada novo episódio traremos novidades sobre o que está acontecendo no mundo do entretenimento. E a de hoje, pegando o gancho com o nosso primeiro episódio, que falou sobre os Goonies, é a de que a tão aguardada sequência finalmente vai sair do papel. E embora nenhum dos atores do elenco original tenha confirmado presença no filme, a produção, assim como no primeiro, ficará a cargo de ninguém menos do que Steven Spielberg, que mostra que o filme já está em boas mãos. E não esqueçam, se gostarem de uma boa leitura, acessem meu site www.orionte.com, onde poderão encontrar contos, crônicas, poesias e muito mais, além de acessar o link para comprar meu e-book, que começa assim, comercializado na plataforma da Amazon, e para encomendar meu outro livro, Todas as Faces da Mesma Moeda, que vocês também poderão fazer através do nosso perfil no Instagram, @canal Por Trás da História. Bom pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio. Espero que tenham gostado e peço mais uma vez aquela forcinha para que curtam e compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal para que ele cresça cada vez mais.
como cenas dos próximos capítulos, traremos curiosidades sobre outro clássico do cinema, que é De Volta para o Futuro. Espero topar com vocês lá. Até a próxima, se Deus quiser.